estamos de volta para mais uma aula. E a aula de hoje é de ciências. Vamos continuar aprendendo sobre a relação do ser humano com o solo. Jamendo.com. Muitas atividades praticadas pelo ser humano podem poluir o solo. O lixo depositado diretamente no solo, por exemplo, infiltram no solo e podem contaminá-lo. O despejo incorreto de esgoto, o uso de agrotóxicos de forma inadequada também prejudica e polui o solo. Ao atingir o solo, há uma grande possibilidade desses poluentes chegarem até as plantas, animais e seres humanos, seja pelo contato direto com o ser humano ou pela ingestão de alimentos e águas contaminadas. O lixo produz os resíduos sólidos, que, depositados no solo de forma incorreta, demoram milhares de anos para se decompor. Além disso, o lixo depositado em lugares incorretos podem causar inundações, a morte de plantas, de animais aquáticos, até o sumiço de rios. Jamendo.com. Ao utilizar o solo, o ser humano normalmente ocasiona o desgaste desse componente do ambiente. O desmatamento, a queimada, a erosão são as causas mais comuns do desgaste do solo. O desmatamento é a retirada permanente da vegetação do solo. Afinal, de que maneira o desmatamento prejudica o solo? O solo da área desmatada fica exposto às ações do vento e da água da chuva, que geralmente provoca erosão. Sem vegetação, o solo é atingido diretamente pelos raios solares, o que provoca seu ressecamento e dificulta o desenvolvimento das plantas. A queimada é uma técnica que se utiliza do fogo para fazer a retirada da vegetação de uma determinada área. Ela prejudica o solo, pois causa a morte de diversos seres vivos que vivem na parte superior do solo. Elimina as plantas que protegem o solo contra a erosão, provoca perda de parte dos nutrientes do solo. Muitas vezes, a queimada pode se tornar incontrolável, provocando assim incêndios. A erosão é um processo natural que provoca o deslocamento do solo para uma outra parte. Como resultado, geralmente formam-se buracos e o solo se torna impróprio para o cultivo de plantas e criação de animais. A água, o vento e a variação da temperatura são um dos motivos que causam a erosão no solo. Apesar de ser um processo natural, muitas ações do ser humano intensificam e aceleram esse processo. Um exemplo é a remoção da cobertura vegetal por meio das queimadas e do desmatamento, que contribui para a aceleração do processo de erosão. Veja a seguir a importância da vegetação para a proteção do solo. A vegetação age como uma camada protetora no solo, reduzindo os efeitos do vento e da água da chuva, por exemplo. As raízes das plantas ajudam a manter as partículas do solo unidas. Isso reduz as chances de elas serem arrastadas. E essa é a nossa aula de hoje, onde paramos um pouco para pensar sobre a poluição que o ser humano ocasiona ao nosso solo, ao nosso mundo. Tchau e até a próxima aula!